Oi, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Voz do Terceiro Anjo. Nosso antigo canal, né, ele foi derrubado por problemas de alguns vídeos que foram postados no canal, e aí as diretrizes, né, do YouTuber, né, eles derrubaram a nossa conta. Mas estamos aí com um novo canal. Convido a você que fazia parte do outro canal a fazer parte desse canal e a compartilhar as mensagens, e que o Senhor Jesus possa ser glorificado, e que essa mensagem possa se espalhar a todos os caminhos e valos. O tema da nossa mensagem de hoje é falando um pouco sobre leis dominicais, e principalmente nós vamos falar o desafio de Satanás nesse tempo do fim. Qual é o maior desafio de Satanás? É tentar mudar aquilo que Deus criou santo para aquilo que é profano. Colocar aquilo que, basicamente, muitos protestantes hoje colocam como se fosse um dia especial para a adoração, para a comemoração da ressurreição de Jesus. Por isso que a gente vai estar discutindo esse pequeno vídeo dentro desse tema. Feche seus olhos e ore conosco. Querido e maravilhoso Deus, oramos a Ti, ao Pai, que o Espírito Santo esteja conosco, para que venha a ser feita, Senhor, a Tua vontade, não a nossa vontade. Te peço, Pai, que essa mensagem venha a ser levada a todos os caminhos e válidos, e que o Teu nome, Senhor, possa ser glorificado. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui no início, no primeiro parágrafo do livro Eventos Sinais, vai tratar assim: Deus denuncia a Babilônia, porque tem dado a beber de todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse capítulo 18, versículo 3. Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no sétimo, santificando esse dia, separando-o de todos os outros como sagrado para si, para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentou-se no templo de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. E aí é uma das coisas que a gente vai estar analisando, como o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, teve esse desafio em mudar os tempos e a lei de Deus. E qual o sistema que ele usou para fazer isso? Eu quero que você abra a sua palavra, né, a sua Bíblia. Abra no livro de Daniel. Primeiro livro que a gente vai abrir será no Antigo Testamento, um dos livros menores do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel. Depois do livro de Ezequiel tem o livro de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 25. Abra comigo aí, Daniel capítulo 7, verso 25. Leia comigo com bastante atenção o que Satanás ia fazer através de um poder que ele estabeleceu aqui nessa terra. Um poder ao qual ele colocou acima de Deus, ostentando-se no lugar de Deus, que é conhecido aqui como o quarto animal terrível e espantoso dos 4 animais que é revelado nas visões de Daniel. Também esse animal é descrito na linguagem profética como Roma pagã e depois, né, traduzido, né, através dos anos, né, de supremacia que ela conseguiu mudar o sistema de forma de ataque contra os cristãos, de ataque contra Deus, mudar de Roma de adoração a imperadores, mas agora ela mudou a adoração aos papas. E agora os papas deveriam ser adorados no lugar dos imperadores. E aí, esse poder que era pagão, que praticava as coisas pagãs, agora ele se identifica como um poder religioso, dizendo que é um poder que leva o nome de Cristo e que ele foi confiado a pregar as mensagens aqui nessa terra. Ele perdoa pecado, ele faz milhares de milagres em nome de Jesus.
Mas esse poder é um poder usado para Satanás. Existe até um pequeno vídeo que no vídeo seguinte que vai ser gravado, vou estar colocando aí na tela um pequeno vídeo de um louvor, né, lá no Vaticano, dado a Lúcifer. Um louvor dedicado somente a Lúcifer. Ou seja, esse poder ele é usado por Satanás para trazer o emblema do inimigo. A arrogância contra Deus e a desobediência através da lei de Deus. Se foque comigo no verso 25 de Daniel 7, que diz assim: E ele fará grandes palavras, e ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar os tempos e as leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo, tempos e divisão de um tempo. Ou seja, esse poder, o chifre pequeno, o papado, né, depois, quando Roma imperial ela é minada pelas 10 tribos bárbaras, em 475, que as 10 tribos bárbaras elimina Roma, 477 por aí, depois, né, nasce um novo poder, que é chamado chifre pequeno. E esse chifre pequeno ele ganha a sua supremacia em 538 a.C. E esse poder agora ele começa a ganhar poder e ele começa a perseguir os cristãos. E é interessante que no verso aqui diz que ele falará, né, grandes palavras contra o Altíssimo, contra Deus. E ele magoará os santos do Altíssimo. E ele consumaria os santos do Altíssimo. Ou seja, ele falaria blasfêmias contra Deus, ele magoaria os santos do Altíssimo e ele destruiria aqueles a quem pregava a mensagem da verdade presente naquela época. Ou seja, do ano 538 até o ano 1798, Roma perseguiu milhares de cristãos. Roma perseguiu os albigenses, os egnotes, os valdenses, os reformadores, porque essas pessoas pregavam a mensagem como ela é. Apresentava a Bíblia como única regra de fé e prática. Hoje, a maioria dos protestantes, que se diz evangélicos, que se diz defensor da verdade, adoram Roma através da adoração ao primeiro dia. Que lá no Antigo Testamento, que lá nas nações pagãs, como a Medopécia, adorava esse dia, que era chamada de mitraísmo, que eles adoravam o deus Mitra, no primeiro dia da semana, que traduzido no inglês é Sunday. O dia domingo, o primeiro dia da semana é Sunday. E esse sistema tem, os evangélicos têm obedecido a Roma, tem até vários documentos, depois eu vou estar postando aqui alguns documentos aqui no final deste vídeo, né? Irei estar postando aqui, descrevendo os documentários, originais documentos de Roma, dizendo que todos os protestantes que guardam o domingo, eles não são bíblicos, mas eles prestam uma homenagem ao papado. Ou seja, esse filho do papado tem, né, desturbado as verdades contidas na palavra de Deus. Interessante que no livro de Daniel, ele diz também que mudaria os tempos e a lei. Um tempo, 2 tempos e metade do tempo, 3 anos e meio. Pense bem, 3 anos e meio, 42 meses, são iguais, contando em dias, são iguais a 1.260 dias. Se a gente comparar dia e ano profético dentro da profecia, cada dia é um ano, nós temos aí 1.260 anos de perseguições. Papais, eu quero voltar aqui no texto do Eventos Sinais, um outro parágrafo que diz assim: esse poder, desejando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o sétimo. E o mundo protestante tem admitido que esse filho do papado seja considerado sagrado na palavra de Deus. Isso é chamado
de sua fornicação. Ou seja, Roma, ela se apostatou, deu a beber a todas as nações. Não vejo uma igreja hoje a guardar o sábado bíblico. E eles argumentam, o sábado era para judeus, mas Deus não criou o sábado para judeus. Jesus fala, tanto lá em Marcos, como lá em Lucas, como lá em Mateus, o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem descansasse de suas obras, para que o homem relembrasse ao Deus Criador. O sábado não foi feito somente para judeus. Até então, a nação judaica ela foi escolhida através das tribos para ser um povo santo, separado, para apresentar diante das nações o caráter de Deus. Como hoje Deus tem um povo específico no tempo do fim para apresentar diante de várias religiões o caráter puro de Deus através da obediência à sua lei. Lá em Gênesis capítulo 2 é dito que Deus separou o sábado, o sétimo dia. Lá em Êxodo capítulo 20, dos versos 8 aos versos 11, diz a função e o cargo e autoridade de Deus. Esse dia, o sábado, é o único dia que leva o cargo como Criador, Senhor, e Ele abençoou e santificou. Nós não podemos, nós, como cristãos, como crentes, ou até então como protestantes, dizer que hoje eu obedeço o domingo pelo fato que Jesus ressuscitou no domingo. Isso é uma falha. Porque o apóstolo Paulo, eu quero ler aqui com vocês, abra comigo aí no livro de Romanos. Abra comigo aí no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Ajeitar o microfone aqui. Pronto. Romanos, capítulo 6. Se vocês querem comemorar a ressurreição de Cristo, julgando ser o domingo uma comemoração à ressurreição, lê Romanos, capítulo 6. E aí vocês vão entender que a comemoração da ressurreição de Jesus não é guardar o domingo, mas sim o batismo. Olha o que diz Romanos capítulo 6. Eu quero ler a partir dos versículos 3. Diz assim: Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha aí o que Paulo está dizendo, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Deus Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Irmãos, eu não posso pegar um texto lá em Marcos que diz que as mulheres foram ao sepulcro de Jesus no primeiro dia, mas o próprio texto de Marcos 16 diz que elas descansaram o sábado conforme o mandamento. Ou seja, os cristãos, após a morte de Jesus, eram obedientes aos mandamentos de Deus. Paulo guardava o sábado. Aí chega para mim algumas pessoas com más intenções, dizendo assim que, não, mas Paulo fez recolhimento de ofertas no domingo. O que isso tem a ver, irmãos? Porque o recolhimento de ofertas não poderia ser feito no sábado, porque muitas ofertas agora eram alimentos, era trabalho braçal que precisava ser feito. E Paulo, ele não fez isso para não transgredir o sábado do Senhor. Aí chega para mim outras pessoas dizendo que, não, você não pode me julgar pelos sábados. Aí cita lá Colossenses capítulo 2, ou capítulo 3, que Paulo diz que não julgueis nem pelas festas de lua nova, nem pelos shabats. Paulo está se referindo às festas semanais e às festas anuais que aconteciam em Israel, que era conhecido como os cerimoniais. Também essas festas dadas lá no livro de Números, livro de Levítico e também de Êxodo, é tida como sábados cerimoniais. Eu não posso dizer que aquele sábado que Paulo está se referindo é o sábado da lei moral. Lembre-se disso, irmãos. Vamos lá. Aqui diz também,
Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do ser humano, fez do sábado do quarto mandamento um objeto de ataque especial. Satanás diz: agirei em oposição aos propósitos de Deus, capacitarei os meus seguidores a colocar de lado o memorial de Deus, o sábado do sétimo dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não pendurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele. Colocarei em seu lugar um dia que não leva as credenciais de Deus como Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Né? Um dia em que não seja o sinal entre Deus e seu povo. Levarei que aceitarem esse dia, porém, sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o sétimo dia. Ou seja, o inimigo ele ia colocar sobre o domingo a santidade do sábado. Mas eu não posso, porque a Bíblia não fala em lugar algum. No Novo Testamento, eu tenho vários textos, inclusive 3 a 4 citações do primeiro dia da semana. Mas sobre o sábado, eu tenho mais de 200 citações, tanto no Novo Testamento como no Antigo. Eu não posso ser negligente para com Deus em falar que eu não obedeço à lei de Deus pelo fato que o Novo Testamento não fala. Se, porém, irmãos, queridos irmãos católicos, evangélicos, se, porém, Deus, o próprio Jesus ressuscitou e colocou o domingo para que nós possamos guardar, por que ele não falou? Jesus passou 40 dias com os discípulos. Olha para você ver, Jesus tomou a última ceia com os discípulos. Por que ele não estabeleceu? Porque Deus não criou o primeiro dia da semana para ser adorado. O primeiro dia da semana é como se fosse qualquer outro dia da semana. Abençoado, sim, porque Deus criou as coisas. Deus criou luz e a noite, e houve separação, está lá em Gênesis capítulo 1. Mas não é porque eu vou pegar essa desculpa, porque Deus criou luz, lá em Gênesis capítulo 1, dizer assim, tá vendo aí? Por causa que Deus criou a luz, Jesus é a luz, e agora nós obedecemos o domingo pelo fato que Jesus ressuscitou. Eu não posso fazer isso. Nem eu querendo, eu não posso fazer isso, irmãos. Vamos lá, aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? É bem interessante o que Paulo fala sobre o homem do pecado. Paulo está se referindo aqui à supremacia papal, à autoridade papal. Paulo estava escrevendo essas cartas para a igreja em Tessalônia, que futuramente passaria por oposições papais através de Roma pagã e Roma imperial e Roma papal. Para você ver que a igreja que se apostatou foi a igreja de Pérgamo, né? Ela teve uma apostasia alfa naquela questão, né? Onde trocaram a intercessão de Jesus pela intercessão dos papas. E vamos analisar aqui um pouco. Aqui no capítulo 2, a partir do verso 3, diz: ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Ou seja, a igreja iria se apostatar, e esse filho do papado sairia de dentro da igreja. Qual é dentro da igreja? Da igreja primitiva, irmãos. A igreja católica mundial é a igreja primitiva, que se apostatou. Por que hoje ela não é a igreja de Cristo? Porque hoje ela não obedece a Deus, mas sim os costumes humanos, as tradições, os desejos que Satanás colocou entre esses prelados e bispos e papas. Continuando, vamos aqui, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, quando Paulo diz se assentará, Paulo está dizendo num período mais diante dele, porque Paulo ele estava no período do reinado de Nero,
Nero ele reinou através dos anos aí 58 a 64 por aí, né? E Paulo ele foi martirizado, decapitado por ordem de Nero, ou seja, ele não alcançou o ano 313. Ele não alcançou o ano da apostasia, ao qual foi revelado o filho do papado. Eu tenho até aqui um material que ele está aqui, mas deixa eu ver se eu acho aqui. É um material bem importante que ele fala sobre, está lá em cima, ele fala um pouco sobre as datas específicas, né? Ela fala as datas específicas da criação de cada heresia que hoje a gente vê no papado. Cada prática. Interessante que o sistema romano católico, eles mataram a Pedro, Roma matou a Pedro, Roma matou os discípulos, Roma matou os protestantes, os iniciantes lá, os albigenses. Através das cruzadas, Roma matou os albigenses, os hugonotes. Roma queimava crianças vivas. Roma matou os valdenses, decapitava pessoas, idosas, mulheres, porque eles pregavam a verdade e eles guardavam o sábado do Senhor. É só você pegar a história antiga. Eu tenho um livro aqui, esse livro aqui, que ele é um livro bem antigo, né, de história, e tem outro livro de arqueologia aqui, que fala a história de Roma. E é bem interessante que Roma perseguia os valdenses, decapitava, porque não queria que a mensagem deles, da Bíblia, fosse pregada. Na história dos valdenses, diz que jovens valdenses de 13 a 14 a 15 anos tinham várias porções do Novo e Antigo Testamento na sua mente. E ao ser enviado a outros lugares, como em faculdades, eles pegavam pedacinhos de papéis apregados nas suas roupas, no seu corpo, debaixo das roupas, escreviam os versículos que estavam na sua mente e pregava a outras pessoas, e muitos se convertiam à palavra de Deus. Muitos se convertiam ao evangelho de Cristo. E esses jovens, a ser descobertos, eram decapitados vivos, queimados vivos. Por que hoje a igreja brasileira está tão fraca, miserável? Porque tem adorado o filho do papado, tem adorado ao próprio Satanás. Os teólogos modernos, eles usam a própria palavra de Deus para defender o domingo. É uma tristeza imensa o que nós vemos hoje. Por isso, irmãos, esta é a nossa mensagem e nós teremos outras mensagens falando sobre o sábado, o grande ponto de controvérsia. Nós vamos estar falando isso no próximo vídeo, sábado, o grande ponto de controvérsia, né? E esse é o desafio de Satanás e ele está conseguindo. O pior é que a maioria das igrejas evangélicas mundiais, a Igreja Universal, a Igreja Mundial, a Igreja Assembleia de Deus, guarda o domingo, os seus pregadores, os seus ministros usam as escrituras defendendo o domingo. Mas nas escrituras está o sábado bíblico, criado desde o início da criação. Essa é uma triste. Eles não acreditam não só, irmãos, não só na questão do sábado, mas também na questão da intercessão de Jesus no santuário celestial, ao qual a Bíblia apresenta. Eles não acreditam na volta de Jesus visível, eles acreditam na volta de Jesus secreta, criada por Hollywood. A volta de Jesus secreta foi criada por Hollywood no filme que foi lançado no período de 2018 a 2012 a 2018, né, Esquecidos para Trás, né, é um filme que fala que de uma hora para outra as pessoas começam a sumir dentro do avião, dentro do ônibus, e aí eles decretam como a volta de Jesus, que a igreja seria arrebatada. E depois eu vou passar um vídeo aqui falando sobre isso dentro do contexto. Isso é uma tristeza, irmãos. As pessoas não entendem mais a palavra de Deus como ela é. Devemos deixar a Bíblia interpretar a si mesma. Feche seus olhos e vamos orar pedindo a Deus sabedoria e discernimento espiritual. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, ó Pai, pelo maravilhoso poder do Espírito Santo,
ter a compreensão das verdades bíblicas e que teu Santo Espírito, Senhor, possa estar conosco. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Desejo aí, irmãos, um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. Fica com Deus. Tchau, tchau.